E para falar sobre a canonização de Madre Teresa de Calcutá, está aqui no estúdio Monsenhor Sérgio, que é capelão do Outeiro da Glória, no Rio. Monsenhor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Prazer é nosso. A gente viu imagens aí da Praça de São Pedro tomada, mais de 100 mil fiéis, o que mostra como ela era adorada no mundo inteiro, aliás. Agora, alguns indianos gostariam que essa canonização fosse feita em Calcutá mesmo. Qual é o critério para a escolha do Papa ir ou não até o local onde ela ficou depende de muita coisa, depende, às vezes, é uma questão de oportunidade. Não é? João Paulo II viajava mais, quando era mais novo. Quando era mais novo, João Paulo II viajava mais e gostava de fazer no local. Mas é sempre uma questão de oportunidade, de possibilidade. Quer dizer, de um lado, ela se notabilizou, todo o seu trabalho é em Calcutá. Por outro lado, ela é extremamente universal. Para usar um pouco, é um pleonasmo, mas a coisa ela é extremamente universal. Quer dizer, ela tem uma fama em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também? No Brasil, em toda parte. Mesmo onde as irmãs dela, as missionárias da caridade, não estão presentes, ela tem uma fama que é total, né? Então, faz sentido também fazê-lo em Roma. Toda essa adoração, quando se fala em Madre Teresa de Calcutá... Veneração, melhor dizendo, então, Monsenhor, serve ao mesmo tempo para atrair e reconquistar fiéis para a Igreja Católica? Olha, não temos essa preocupação, sobretudo nesses momentos assim. Sobre a nossa ideia de canonização é propor uma pessoa, um irmão nosso que viveu nesta vida, chegou à santidade de vida, não é? Pela graça de Deus, sem qual nada podemos fazer, é Deus quem nos santifica. Então, a ideia é propor, ao mesmo tempo, apresentá-la como intercessora e como exemplo. Será sempre um exemplo parcial, não? O exemplo total é Cristo Jesus. Mas ela será sempre para nós, como outros santos, um exemplo parcial, como o Papa destacou, sobretudo na atenção aos mais pobres. Às vezes ela não fazia tanto, vamos dizer que aqui e ali até dizia, bom, mas ela não era... os seus métodos eram rudimentares, ela não praticava propriamente uma medicina. Não, exatamente. Isso. Mas, escuta, ela fazia o que ela podia dentro daquela situação que ela se encontrava, entendeu? Ela não tem outros religiosos, outros leigos que possuem hospitais, que possuem boas instituições médicas. Não era o caso dela. Vamos fazer o seguinte, então, Monsenhor, assim. Vamos ver mais um pouco da história de Madre Teresa de Calcutá. Não importa a religião, o trabalho humanitário de Madre Teresa é admirado, como o senhor disse, ao redor do mundo. Exemplo de compaixão, a mulher que se torna oficialmente santa hoje escolheu dedicar boa parte dos 87 anos de vida à missão de aliviar o sofrimento dos mais pobres. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá foi uma das mulheres mais influentes do mundo. Madre Teresa é reverenciada pelos católicos como modelo de compaixão. O trabalho com os mais pobres nas favelas da cidade indiana de Calcutá a tornou conhecida como a Santa das Sarjetas. Em 1950, fundou a Congregação Missionárias da Caridade, que se espalhou por mais de 100 países e hoje conta com 4.000 religiosas dedicadas aos pobres e doentes. De família albanesa, Madre Teresa nasceu em 1910, em uma cidade que hoje faz parte da Macedônia. O nome de batismo é Agnese. Em 1928, entrou para a ordem religiosa Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, com sede na Irlanda. Passou a adotar o nome Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. Logo foi transferida para a Índia, onde descobriu sua maior vocação, ajudar os mais pobres. They just get enough to live. No more. Passou a usar como hábito um simples sari, roupa tradicional indiana, branco e com listras azuis. Ao ver o sofrimento das pessoas que não recebiam atendimento nos hospitais, percebeu que deveria abrigar os doentes. Com muita insistência, conseguiu, junto ao governo, a concessão de um antigo prédio.
Apesar do trabalho humanitário, a religiosa também foi alvo de críticas. Alguns dizem que ela não teria se preocupado com a origem do dinheiro das doações. Outros afirmam que ela poderia ter feito mais para aliviar a dor das pessoas à beira da morte e que os cuidadores que trabalhavam com ela eram mal treinados. Relatos de voluntários mostram um cenário precário nos centros administrados pela ordem religiosa. O padre Brian Kolodjechuk, que liderou os esforços pela santificação, discorda. Para o padre, os críticos não percebem que o objetivo de Madre Teresa era confortar as pessoas e não criar hospitais. A aparência frágil de Madre Teresa contrasta com a força de buscar ajuda para os mais necessitados. We have people who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten what is love, what is human touch. And for us, they are the children of God. Ao longo dos 87 anos de vida, ela foi homenageada por inúmeros chefes de Estado e universidades, além de ser reverenciada por personalidades. O funeral dela, em 1997, foi acompanhado por milhares de pessoas. A popularidade de Madre Teresa e a fé dos católicos na religiosa levaram ao processo de santificação. O Papa João Paulo II abriu uma exceção às regras do Vaticano ao permitir que os procedimentos começassem 2 anos depois da morte de Madre Teresa, o que, em geral, só acontece depois de 5 anos. Ela foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II. Os 2 milagres atribuídos a Madre Teresa pelo Vaticano envolvem a cura de doentes. O segundo, que permitiu que ela fosse considerada santa, envolve o brasileiro Marcílio Andrino. Ele se recuperou de forma inesperada de uma grave infecção cerebral em 2008. Com uma hidrocefalia e abscessos cerebrais, Andrino acordou bem antes mesmo da cirurgia. Eu pegava a relíquia, colocava na cabeça do Marcílio e rezava. Eu coloquei todo o amor, toda a força que eu tinha na oração. Eu não tive nenhuma dúvida de que realmente Madre Teresa intercedeu por nós, com graça de Deus. Símbolo de dedicação ao próximo e simplicidade, Madre Teresa se torna santa 19 anos depois de sua morte. A canonização da missionária é considerada o grande destaque do Ano Sagrado da Misericórdia. Monsenhor Sérgio, o senhor falava aí sobre a personalidade de Madre Teresa e o comportamento dela diante dos mais pobres. Realmente vai ser aquilo que foi dito, né? Se diz, ela não estava aí para tratar, estava para acompanhar. Ela nem tinha habilitação para tratar das pessoas, ela era professora de geografia, hoje foi o que ela se formou, mas ela queria estar junto dos mais pobres e cuidar da melhor maneira possível, da maneira que ela e as suas irmãs, uma maneira pobre como os pobres, está ali, quer dizer, e fez muito bem com isso. Uma coisa que nós falávamos ali no estúdio, você disse que seria interessante eu contar, é que eu conheci Madre Teresa de Calcutá. Em 1990, eu estudava em Roma e se hospedou na nossa casa um padre italiano, o Monsignor Frederick Miller, que não falava bem italiano. Então eu fiquei meio assim de intérprete dele durante 2 semanas. E de repente ele disse, olha, eu vou ter que celebrar amanhã. Madre Teresa, eu estava falando com Madre Teresa, falei, Madre Teresa de Calcutá. Bom, ela pediu para eu celebrar a missa lá amanhã, se você não puder ir, me chama um táxi e explica como é. Disse, que horas é? 6 da manhã. Disse, às 4 eu estou pronto. Ninguém perde um negócio desse, né? Aí, bom, fui lá, eu era leigo ainda, ele foi celebrar a missa e pessoas, as irmãs assistem missa ao estilo indiano, sentadas no chão. Eu não estava acostumado, aí fiquei encostado atrás, encostado na parede, e de repente ela entrou, estava lá no meio de todas, ela se levantou daquele meio. Então ela já tinha seus 90 anos, mais ou menos. Não, 70 e tantos, 70 e pouco, 1990. Não, 1990, aliás, 70 e tantos. Aí ela se levantou, né? E
se levantou e foi na sala do lado e foi me trazendo uma cadeira, empurrando uma cadeira. Ela era praticamente da altura da cadeira, tão baixinha. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz dela com aquele inglês com sotaque indiano. Nós deixamos aqui para quem não está acostumado. Isso me espantou porque, primeiro que ela era superiora e estava ali no meio de várias irmãs mais jovens, umas 40, 50, inclusive algumas mais próximas da cadeira. Bastava um sinal. Mas não, ela fez questão de se levantar e pegar a cadeira para mim, que tinha na época, acho que tinha 30 anos, não é? E a outra coisa é que, depois conversando com algumas religiosas sobre isso, ela me disse assim, uma outra freira me disse, não, ela nos dá muitas ordens, mas ela só dá ordens para ajudar aquilo na qual ela já está envolvida. Quer dizer, ela fazia tudo pessoalmente. Depois disso, eu tive a graça de, quando o padre, depois da missa, foi atender a confissão de algumas religiosas, Maria Tereza ficou fazendo sala para mim. Que privilégio. Eu fiquei como uns 45 minutos, 50 minutos, conversando sozinho com ela. Que e me espantava muito isso. Ela insistia no pedido de oração, me falava dos projetos dela e tudo. Ela insistia, olha, eu preciso muito de oração para isso. Era muito sincera. Nossa, que oportunidade tanto. Monsenhor Sérgio, brigadíssimo pela sua participação. Prazer sempre, aqui conosco, gente. Na Globo News, falando sobre o processo aí de canonização de Madre Teresa de Calcutá. Obrigado mais uma vez.